Você sabe que o silêncio pode ser um obstáculo para a evolução do relacionamento de casal? Se você quer saber mais como este silêncio pode atrapalhar o desenvolvimento do relacionamento do casal, o crescimento do relacionamento do casal, vem comigo. Hoje estamos no Parque dos Pioneiros de Toledo. Olá, Noemi Capelez, terapeuta de casais e de família. Estou aqui hoje no Parque dos Pioneiros. Atrás vocês estão vendo as imagens aqui do parque. É um parque central com um lago, onde as pessoas caminham, menos que os outros parques, é um parque um pouquinho menor. E eu escolhi esse lugar para falar do silêncio no relacionamento. Então, quando o silêncio no relacionamento é um obstáculo para a evolução deste relacionamento. Bem, o que acontece muitas vezes com os casais que têm pouca habilidade de lidar com a comunicação e a comunicação de uma forma geral. Não estou falando somente da comunicação verbal, estou falando da comunicação através de gestos também. E isso muitas vezes leva os casais a não entender o que se passa com a vida do outro. E cada um começa a agir a partir do seu jeito de achar que o relacionamento vai crescer a partir disso. Então, o que a gente pode perceber e o que eu percebi em muitos casais nos atendimentos de consultório? Veja, vou colocar uma história hipotética aqui. Então, duas pessoas se casam e vivem junto com seus familiares num lugar bastante distante. Então, vivem numa comunidade onde tem muitas trocas, onde os dois vivem na sociedade tendo relacionamento com amigos, com os seus familiares e com outros grupos de trabalho. E aí vive, se distrai, vive bem, um olha para o outro nesta vida que está levando e acredita que pode, de certa forma, construir um casamento duradouro, um casamento longo. Vamos hipotetizar que este casal, em um dado momento da profissão, decidem mudar somente os dois daquele lugar para um lugar bastante distante. E o fato de estar distante dos familiares, dos amigos, do contexto profissional, vão tendo vários sofrimentos. E este sofrimento desse arrancar-se do seu lugar, arrancar de sua família de origem, também traz um pensar. E quando um olha para o outro, começa a ver no outro o sofrimento. Mas quando olha para o outro, numa relação de espelho, ele vê o sofrimento no outro porque é o próprio sofrimento que ele está vivendo. E ao viver esse sofrimento, com a dificuldade de falar disso que está sentindo, vai criando um jeito de lidar com a vida, vai criando um jeito de lidar com as situações no seu entorno. E o fato de não ter essa habilidade da fala e um não ter a habilidade da escuta, ou os dois não tendo essa habilidade, o que vai fazer? Vai fazer com que cada um vai construindo este relacionamento de uma forma que o mundo vai ficando um vazio muito grande, um vazio enorme, a ponto da pessoa se ver perdida nesse mundo onde ela tentou construir uma vida amorosa que ela achava que era possível. Então tudo faz falta da sua cultura, do seu jeito de lidar com a vida, com as pessoas, faz falta das pessoas que estavam perto, que estavam no seu entorno. Então a falta que está ali, a pessoa pensa que se ela contar, se ela falar para o seu parceiro, para a sua parceira, isso pode trazer esse mesmo sofrimento. E muitas vezes, como estratégia, a pessoa silencia. E o fato de silenciar vai fazendo com que esse distanciamento aumenta, porque dá o espaço para as fantasias do outro. Por que não fala? Por que não se aproxima de mim? Por que não me conta o que está acontecendo? E aí cada um vai dando um jeito para viver nesta solidão que a ausência dos seus, que a ausência da sua cultura traz para a vida a dois. E aí
se a culpa entra no meio, se a culpa entra nessa história, vai fazer com que aquela pessoa que acredita que ela quem decidiu viver em outro lugar por algumas razões, traz esse sofrimento a olhar no olho do outro, a olhar nesse silêncio, a olhar naquelas coisas que a pessoa não se reconhece. E aí vai tentando fazer as coisas que podem deixar a pessoa feliz, mas nada acontece, nada existe, porque a solidão não é aquela. A solidão precisa ser falado. E a pessoa que não consegue dizer disso vai criando um mundo interno, um mundo de fantasia. E vai imaginando que o outro, então, não tem mais este apego, não tem mais esta relação de troca, de contato amorosa, e vai ficando neste silêncio. Mas acredita que podem ter algumas coisas que vão distrair, pode ter algumas coisas que podem trazer uma admiração. E aí a pessoa começa a se desenvolver, fazer coisas, criar coisas, e isso vai afastando, porque não tem a fala, não tem a troca, não tem olhar, cada um está construindo, está mergulhado nesta solidão, está mergulhado nesta ausência de troca. E ao invés de construir o sistema conjugal, o casal acabou vivendo mundos paralelos. E ao viver esses mundos paralelos, nada do que traz, nada do que poderia trazer, porque não traz nesse silêncio, faz com que aquilo vai ficando cada vez mais pesado, cada vez mais dolorido. E de certa forma, esta dor desta solidão, esta dor desta ausência, vai se colocando também num papel de tudo faço, de tudo organizo, de tudo controlo, de trazer todas as coisas, de querer dar para o outro aquilo que falta de sua cultura, de sua origem, de suas raízes. Mas veja, isso não é possível se não é falado. Aquilo que se traz da cultura, de nossa terra natal, ela precisa ser verbalizada. A solidão da falta dos seus é preciso ser verbalizado, é preciso ser presentificado, é preciso trazer, de certa forma, através das histórias vividas, através das histórias que traziam alegria naquele momento. Porém, quando as histórias, nesse viver também de sua cultura, quando essa história pode ter sido uma história também trágica, de perda de familiares, pode ser uma história trágica de rompimento de relacionamentos. Então, quando isso é dolorido, o silêncio parece que vai fazer esquecer. Nada do que não é elaborado não é esquecido. Se a gente não elabora histórias, se a gente não elabora as dores vão ficando como pano de fundo. E aí, tudo aquilo que vai acontecendo na construção dessa nova vida, que aí as pessoas imaginam, não, vou sair desse lugar, vou viver num outro lugar, isso vai ficar para trás. Nada daquilo que não é elaborado fica para trás. As coisas precisam ser faladas, precisam ser elaboradas, mesmo que doa. Porque a dor, mesmo não sendo dita, ela está como pano de fundo. Então é preciso que cada casal entenda que sua história é um pano de fundo, que a sua história que está ali, ela precisa ser elaborada, precisa ser vista de um outro jeito. E quando essa dor aumenta, ela traz uma dor, inclusive na configuração do sistema familiar, na existência de filhos, e os filhos vivem também olhando para esses pais que poderiam ter sido felizes, porém não são felizes e trazem então aí uma dor para esses filhos, que muitas vezes procuram estar no meio como escudo protetor para tentar distrair os pais e diminuir essa tristeza. E se cria situações para que esses filhos possam viver neste ambiente, porque também os pais se culpam pela infelicidade dos filhos.
Então, é importante pensar, e por isso que eu vim aqui no Parque dos Pioneiros, para falar mesmo dessa importância da cultura de nossas famílias de origem, que não estão só na construção deste relacionamento, mas está atrás, está do que eles trouxeram, que os pioneiros trouxeram para cá. Eles trouxeram saudade, eles trouxeram separações, eles trouxeram mudanças de vida. Mas quando a gente fala em mudança de vida, nem sempre foi fácil, porque quando a gente deixa um lugar onde viveu e vem para outro, é preciso construir tudo. E se constrói com aquela base que se vivia naquela comunidade da onde os dois saíram. Então, veja bem, se a gente não consegue se desvincular, se a gente não consegue colocar aquela história que o casal viveu nas suas comunidades, nas suas famílias de origem, e coloca ela como base para a construção desse novo sistema, acaba acontecendo que é um rompimento. O silêncio é um rompimento. O silêncio que as pessoas fazem é um rompimento com a sua história, é um rompimento com suas origens. E ao romper com suas origens, é como se a gente fizesse um corte em nossa alma. E ao cortar isso, vai sempre ficar sangrando se a gente não elabora, se a gente não trata, se a gente não faz isso sarar, e fica assim como cicatriz. Porque todas as pessoas que saíram de suas origens familiares, de sua cultura, elas sangram se elas não elaboram. Se pensar nos imigrantes que vieram da Itália, da Alemanha, de outros países para viver no Brasil, deixaram sim para trás todas as suas histórias, mas carregaram dentro de si aqueles hábitos, aqueles costumes que vieram aqui também fazer este pano de fundo para construir uma história que seja carregada de emoção, carregada de saudade, carregada de fantasias, mas que vem para esse viver nesse novo mundo, nesse novo cenário, de uma forma que diz: tudo aquilo que está atrás de mim ainda me pertence. Eu ainda carrego minhas origens nos meus costumes, nos alimentos, na música, na cultura, nas artes. Então eu carrego tudo isso. Então a nossa vida também é uma história de arte. É uma história que a gente carrega e vai construindo. Então muitas vezes a gente se quebra ao mudar-se de um lugar e vir para o outro. Porém, veja, mosaico também é uma obra de arte. Então, se você trouxe toda essa história, se você trouxe toda essa cultura, é preciso que aqui neste relacionamento se fale de saudade, se fale de ausência, se fala disto que você trouxe e que pode ser colocado aqui, que pode se construir esse mundo aqui que vai ser diferente daquele, mas sempre terá essa saudade. Mas se vocês, como casal, tentar impedir o sofrimento, não trazendo a história, impedir o sofrimento, não presentificando esta nova vida que de certa forma os dois escolhem, porque quando um propõe, o outro de certa forma diz sim ou não. Se o outro está aqui com você neste momento construindo esta vida e trazendo toda essa história que vem das suas famílias de origem, da sua cultura, ele está aqui. E doer faz parte da vida. Doer quando se rompe faz parte da vida. Mas como eu disse para vocês, só vai cicatrizar se vocês conseguirem fazer esta fala, sair desse silêncio que só traz dor e sofrimento. Se você gostou deste episódio aqui no YouTube, eu convido você para dar seu like, deixa o seu comentário, fale um pouco da sua história, fale um pouco dos seus rompimentos e de como você lidou com esse silêncio, porque como você fala da sua história, a sua história também ajuda outros casais. E outros casais se reconectando também tem a ver com você. Então vamos construir esta rede de troca, trazendo nossas histórias e trocando aqui no meu canal do YouTube.
Porque quando você conta a sua história, outro conta a história dele, traz oportunidade de insight e de elaboração. Até o próximo sábado.